Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que é bastante pedido aqui no canal, que é uma preparação de pele completa. Então essa pele é ideal pra noite porque ela tem contorno, tem iluminador. Talvez pra quem não esteja acostumada à maquiagem, ache um pouquinho demais, mas essa é uma pele básica que qualquer maquiador faria. Então é uma indicação minha pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Não reparem que eu tô com carinha de doente, eu tô com voz de doente, né? Tô com gripe. O tutorial ficou também um pouquinho longo porque eu expliquei bem certinho pra vocês cada passo. Qualquer dúvida que tenha restado, então é só comentar aqui abaixo que eu tô sempre respondendo vocês. Primeiro passo, então, pra ter uma pele com bom acabamento e que principalmente dure bastante, afinal é essa a proposta da maquiagem noturna, é com certeza fazer a higiene da sua pele bem certinha. Então você pode estar usando um sabonete em gel, um sabonete líquido, específico para o rosto, né? Então você lava bem a sua pele e parte pro hidratante, então. O hidratante que eu tô usando hoje, que eu já apliquei com os dedos mesmo, né? Com a mão limpinha, em todo o meu rosto, é esse aqui da L'Oreal, que chama Pure Zone. Eu gosto bastante dele porque ele é mais levinho, ele não fica muito concentrado. Com esses passos feitos, então a gente começa a maquiagem da pele. A primeira coisa depois da higiene da pele seria a aplicação do primer. O primer ele ajuda a fixar a maquiagem, né, a fazer com que ela dure mais tempo e ajuda a fechar alguns poros que estejam muito abertos no nosso rosto também. Eu confesso pra vocês que eu não acho um produto assim indispensável na minha vida, então eu não costumo investir muito em primer. O que eu vou começar usando hoje é esse aqui da Renew. E então eu aplico um pumpzinho aqui no dorso da minha mão. Eu começo aplicando ele por todo o rosto, com os dedos mesmo. E eu vou concentrando nos locais que eu acho que precisa mais, que eu tenha os poros mais abertos, que pra mim é nessa região aqui do nariz. E eu espalho ele então. E o primer ele também ajuda muito a melhorar a textura da pele, porque a maioria deles são siliconados, então a pele fica bem boa. Com o primer aplicado, eu vou partir pra base, e eu costumo sim usar a base então antes do corretivo, porque eu acho que o corretivo sendo aplicado depois ele deixa um efeito mais bonito e que realça mais a cor dos olhos e a maquiagem também. Vocês vão ver, gente, que ao decorrer dos tutoriais eu dificilmente troco muitos produtos, porque apesar de eu ter bastante coisa, porque eu trabalho com isso, eu sou muito fiel aos produtos que eu gosto. Então a base que eu vou usar, eu já falei milhões de vezes dela, é a Time Wise da Mary Kay. A minha cor é a Beige 4. E essa minha cor Beige 4, eu escolhi ela de acordo com o resto do meu corpo, porque como eu falei pra vocês, a minha pele do rosto é bem clara, porque eu cuido bastante com protetor e tudo isso, então eu acabo não pegando sol e fica o resto do ano minha cara super branca. Então é importante sim que você tome muito cuidado na hora de escolher a cor da sua base, né? Que peça ajuda se você for comprar numa loja. Até as revendedoras Mary Kay são ótimas quanto a isso também, você pode testar. E ela tem que ficar então principalmente assim mais da cor do seu pescoço, aqui do colo também, né? E do ombro. Então você pode analisar mais ou menos por isso, se o seu rosto também for mais claro. Senão você procura um tom igualzinho ao rosto e não tem mais mistério. Quanto à aplicação, isso é muito pessoal. Eu acho que você tem que ir testando pra ver no que você se adapta melhor e gosta mais do resultado. Eu amo pincéis do tipo Duo Fiber, ou esses aqui Kabuki, inclusive esses dois são da Macrylan. Se vocês quiserem a referência, Kabuki é o W115 e esse Duo Fiber é o W109. O Kabuki eu tenho vários de várias marcas porque eu acho que fica o melhor resultado. O Duo Fiber, ele é bem parecido com o Kabuki, mas ele deixa um efeito um pouquinho mais natural. E faz com que a base meio que suma da pele, então fica um efeito bem legal pro dia. Mas como a proposta é pra noite, eu vou usar o Kabuki então. Mas se você tiver um pincel do tipo língua de gato, que é... deixa eu pegar aqui. É um pincel como esse aqui, o meu só é mais quadradinho porque eu não achei o outro. Você só precisa tomar cuidado pra que a pele não fique muito riscadinha, porque esses pincéis tendem a fazer isso. E claro, você também pode estar aplicando com as mãos, se você fizer com batidinhas, o produto vai ficar concentrado, você vai conseguir uma cobertura melhor. Então eu sempre começo agitando a base, é bem importante para que todos os pigmentos se misturem. E eu aplico direto no meu pincel. Então uma quantidade média, assim. Eu sempre começo aplicando a base no centro do meu rosto, que é onde eu quero que tenha uma cobertura melhor, né? Que é a parte mais visível. E eu vou aplicando um pouquinho em cada cantinho do rosto. E sempre aplico na boca pra apagar o tom dela, né? Pra que o batom ele fique da cor real e também dure mais. Então agora que eu já coloquei a base em todos os cantinhos do meu rosto, eu começo a espalhar ela. Se você estiver usando um pincel, também procura sempre pegar ele mais do meio pro final, pra ficar com uma mão um pouquinho mais leve, né? Pra não deixar nenhum rastro do pincel na pele. Então eu começo a espalhar
Eu gosto muito de fazer movimentos circulares por todo o meu rosto. Então sempre trazendo a base aqui, ó, do meio do rosto pra fora. E eu já aproveito para aplicar aqui abaixo dos olhos, mesmo que a gente vá usar corretivo depois. E é muito importante você sempre trazer a base aqui em direção à orelha, a raiz do cabelo, aqui por toda a testa. E aqui abaixo descendo para o pescoço para não ficar aquela máscara, né, que termina exatamente aqui, então você sempre vai descendo. Então agora que minha base já tá bem espalhadinha, eu vou para o corretivo. E se você tiver bastante olheira e precisar usar um corretivo, por exemplo, salmão ou amarelo, aí você passa antes da base, né? Os meus dois corretivos favoritos, que com certeza quem já acompanhou algum vídeo meu sabe quais são, é o Studio Finish da MAC e o corretivo da Natura Faces ou Faces. Todos os meus corretivos são 1 ou 2 tons abaixo da cor da minha base. Então eu gosto sim do corretivo um pouquinho mais claro e eu vou ensinar pra vocês como aplicar direitinho pra não ficar aquela coisa feia, meio pano invertido, né? Tipo, muito nítido, que tá muito claro abaixo dos olhos. E assim, o corretivo da MAC, por ele ser mais pastosinho, eu gosto de aplicar com os dedos, porque eu acho que o calor do dedo, ele faz o produto penetrar melhor. E esse aqui da Natura, como ele é pastosinho sim, mas ele é mais líquido, eu gosto de aplicar com esponjinha. Essas esponjinhas aqui, inclusive a minha tá sujinha porque eu tô usando ela durante o dia. Mas hoje eu vou aplicar então esse aqui da MAC, porque eu gosto mais dele pra noite. Esse corretivo, gente, eu acho que eu tenho ele há uns 2 anos e meio e agora que tá aparecendo fundinho. Os produtos da MAC são mais caros, mas eles duram muito. Eu peguei aqui uma quantidade no meu dedo e eu vou começar a aplicar então aqui na região da minha olheira. Eu não tenho tanta olheira aqui abaixo, mas eu tenho bastante aqui nesse cantinho, sabe? Então você concentra onde você tiver mais olheira. A técnica então que eu falei pra vocês que eu adoro e que não deixa o efeito do pano invertido, muito pelo contrário, ajuda a iluminar o rosto, é sempre você descer além da região das olheiras. Então, por exemplo, aqui seria onde todo mundo passaria corretivo normal, né? Então você sempre desce um pouquinho pra cá, pra baixo, como se você estivesse fazendo um triângulo, não precisa ser nada muito certinho. E essa aqui é uma técnica muito usada pela Kim Kardashian, então fica muito bonito. Bem importante também você não esquecer aqui, ó, da região do finalzinho dos olhos. Então agora que eu já apliquei nessa região fazendo triângulo, eu começo a espalhar tudo isso, né? Eu continuo aqui com o meu dedo anelar, dando batidinhas e nunca espalhando, tá? Porque você vai estar varrendo meio que esse corretivo pra qualquer lugar, em algum lugar ele vai acumular, vai parar. E sem contar que você vai estar fazendo uma lambuzeira, vai estar tirando o corretivo do lugar, não vai estar aplicando ele, né? E se você tiver com base por baixo, a base também vai meio que sair. Então, sempre com batidinhas. As batidinhas também não podem ser muito delicadas, eu diria, porque senão o corretivo não vai aderir à pele. Agora então o próximo passo da nossa pele é secar tudo que estiver molhado, e isso também é muito questão de gosto, porque você pode preferir uma pele mais sequinha, mais mate ou não. Então pra noite eu prefiro uma pele mais sequinha, até porque vai durar muito mais. Pro dia eu normalmente não aplico pó. Mas se você tiver feito também esse processo do corretivo mais claro, é bem importante que você utilize 2 tons de pó também, porque senão você vai acabar perdendo tudo que você fez anteriormente, né? Então o pó mais claro que eu vou usar é esse aqui da Avon, e a minha cor é a porcelana. E pra aplicar abaixo dos olhos eu sempre gosto mais de uma esponjinha pra ficar tudo mais certinho, mais no lugar. Eu pego uma quantidade aqui do pó, não muito, porque senão essa região vai craquelar, né? Vai ficar muito pesada. E eu começo aplicando então por cima de todo o meu corretivo, meio que mantendo aquele Vzinho que eu tinha feito aqui. E essa região, pelo menos na minha opinião, é a que mais demonstra, assim, quando a maquiagem começa a sair. E se você tiver com a base meio falhadinha e tal, nas outras regiões eu não acho que fica tão estranho quanto aqui nos olhos, né? Porque é o centro do rosto. Então, por isso eu me dedico mais com uma esponjinha pra concentrar produto, mas não pode ser muito também, né? Porque vai começar a craquelar, vai ficar muito pesado e não vai ficar legal, né? Agora então eu vou para os contornos do rosto, porque quando a gente aplica base, pó, corretivo, acaba eliminando muitas imperfeições
e os ângulos naturais do rosto, né? Porque a gente tem algumas partes mais escuras, que dá mais profundidade pro nosso rosto, então meio que a gente repõe isso. Então pra você conseguir fazer os contornos é bem importante que você procure um pó de fundo mais marrom e sempre sem brilho, tá? Pode ser um bronzer também. Hoje no mercado tem vários, inclusive tem o Harmony da MAC e o Laguna da NARS, que são produtos super conhecidos. Só que como são produtos um pouquinho menos acessíveis, eu vou dar uma opção muito bacana pra vocês, que é procurar nas paletinhas de sombra, porque normalmente elas vêm com alguns tons, né, de pó. Então, normalmente sempre tem um mais escuro aí que pode servir pra contorno. Eu vou usar uma que tá lá parada há décadas aqui em casa, que é essa aqui da Tango. Ela vem aqui com algumas sombras. Embaixo ela vem com alguns batons, blushes e 2 tons de pó. Eu vou misturar então esses 2 tons de pó pra chegar num contorno mais sutil, porque eu não gosto daquela coisa muito marcada, muito marrom. Tanto é que eu não faço com base, eu prefiro fazer com pó e mais sutil. Pra fazer o contorno você pode estar usando um pincel chanfrado, pode ser um pincel de blush, mas sempre um pouquinho menor do que o de pó. Então esse, por exemplo, é o de pó e esse aqui vai ser o que eu vou fazer o contorno, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de cada produto, tirar o excesso e eu vou achatar um pouquinho o pincel aqui pra conseguir marcar bem certinho o meu rosto. Então eu vou fazer a marcação do contorno bem aqui nesse osso do rosto, que além de devolver os ângulos naturais, né, ficar aquela coisa mais proporcional, eu diria, também ajuda a afinar. Então eu tenho o rosto um pouquinho redondo, isso ajuda a afinar. Claro que aqui o meu contorno não vai ser tão escuro, então talvez vocês não notem tanta diferença, mas isso em foto fica muito legal. Então, se você não souber certinho onde marcar, faz biquinho de peixe e aonde afundar você passa o pincel. Desse jeitinho aqui, sempre cuidando pra ficar tipo uns 3, 4 dedos longe da boca, porque se você vier muito pra frente vai dar impressão de sujo, de maquiagem mal feita. Então sempre mantenha uma distância. Aplica aqui sempre bem coladinho com a raiz do cabelo aqui em direção à orelha. Mas antes de fazer a marcação dos 2 lados do rosto, depois eu esfumo pra não ficar essa marcação horrível. Pego o pincel mais na pontinha aqui, meio que achatando ele pra ele encaixar melhor no ossinho mesmo. Com o que sobrar do pincel você pode aplicar aqui na raiz do cabelo. Se você tiver uma testa muito grande também, aplica em toda a raiz do cabelo, que isso ajuda a diminuir. Uma coisa aqui no queixo, se você tiver aquele queixo muito saltadinho, também ajuda a diminuir. Essa técnica é ótima, gente, porque se você tiver papo também dá pra dar uma disfarçadinha. Então você faz, né, o papo e aplica onde salta. Porque tudo que a gente escurece vai pra trás, então dá a impressão de mais fino, né? Eu já fiz as marcações, eu vou começar a espalhar então com o mesmo pincel, com movimentos circulares, pra não ficar nada muito marcado. E normalmente então quando eu faço esse processo eu não uso blush porque eu não me gosto muito de blush. Eu acho que o meu rosto fica melhor só com os contornos. Então pra não ficar aquela coisa muito apagada, né, muito múmia, sem blush, eu subo ele um pouquinho, esse contorno aqui, só com a sujeirinha do pincel mesmo, um pouquinho aqui pra maçã do rosto. Mas se caso você quiser aplicar um blush, é sempre importante visualizar 3 linhas aqui na lateral do rosto. Então, onde afunda é o contorno, um pouquinho acima aqui na maçãzinha é o blush, e acima disso é o iluminador. Então meio que tudo tem um lugarzinho específico no rosto. Então se você quiser aplicar blush é um pouquinho acima, sempre vindo aqui da maçãzinha, arrastando pra fora, tá? Como eu acabei contornando todo o meu rosto, pra noite eu gosto de contornar o nariz também. E se você não gostar do seu nariz, essa é uma técnica ótima que dá muito certo. Então eu só vou trocar de pincel, ao invés de usar o pincel que eu tava aplicando em todo o rosto, eu vou usar um pincel de sombra, né, de esfumar, como esse aqui. E eu vou pegar então um pouquinho daqueles 2 pós também, misturar, tirar o excesso. O contorno do nariz, gente, é muito importante você tomar cuidado, porque é algo que modifica muito o rosto, ele dá muito efeito, principalmente em foto. Então, da mesma forma que você pode afinar ele, deixar ele mais bonito, você pode também deformar. Então, muita calma nessa hora. Eu começo aqui no início da minha sobrancelha, fazendo um risco reto até a pontinha do meu nariz. Não é pra seguir o seu ossinho, né, a forma natural do seu nariz, porque você vai estar realçando ainda mais ele. Com o que tá sujinho aqui no pincel, eu aplico um pouquinho aqui.
Ponto crucial do contorno do nariz é saber espalhar bem pra não ficar essa coisa tenebrosa e dá pra ver que você contorna o nariz, né? Aí é péssimo. Então eu gosto sempre de usar o pincel de pó, que eu já tinha aplicado pó, e eu venho aqui, sem segredo, misturando tudo isso, meio que espalhando, né? Tirando o excesso. E se caso você tiver muito complexo com o nariz e quiser aproveitar de uma forma um pouquinho melhor esse contorno, então você faz os passos que eu fiz até aqui, né? Espalha ele bem. E agora você pode vir com um corretivo mais clarinho também. Colocar na pontinha do dedo e aplicar aqui, ó, bem retinho também no centro do nariz, bem no topo dele. Cuidando pra não deixar ele ir muito pros lados, porque aí você acaba perdendo o efeito, né? Com o pincel que eu apliquei a base, eu só vou esfumar um pouquinho, né? Só vou misturar ele melhor. E agora, então, pra finalizar nossa pele, um passo que eu acho, assim, essencial pra noite é usar iluminador. O iluminador é um produto que quando você não tem, você não sente a menor falta, mas que quando começa a usar, você vicia, não quer mais largar. E o meu iluminador favorito da vida é o Mineralize Skin Finish da MAC, na cor Soft and Gentle. O iluminador, ele vai deixar um glow, um aspecto de pele saudável, de pele de gente fina, sabe? Vou aplicar ele com um pincelzinho de pálpebra também, esse aqui de esfumar, que ele é um pouquinho maior, mas pode ser com um pincelzinho de blush, pode ser com o que você quiser, com os dedos também. Então eu pego um pouquinho do produto e, como eu falei pra vocês, então as 3 linhas seria do contorno, do blush, e o iluminador ele vai um pouquinho aqui acima. Então eu sempre aplico aqui na maçãzinha, vindo em direção às minhas têmporas. E você pode também estar aplicando um iluminador cremoso, né, ou líquido por baixo e depois o em pó, e o efeito fica bem maior. Você pode utilizar um pouquinho aqui acima da boca, também no arco do cupido, que vai parecer que você tem um lábio maior. E muito cuidado ao utilizar no topo do nariz, eu vejo muita gente fazendo isso. E eu acho que é muito relativo, se você usar pouquinho pode ficar legal, eu não costumo usar porque eu acho que dá a impressão de oleoso, sabe, de suado. Se você quiser também pode trazer um pouquinho aqui acima da sobrancelha, meio que fazendo um C. E temos a nossa pele pronta, então eu só apliquei um batonzinho pra vir me despedir de vocês. Fiquem à vontade pra fazer as adaptações que vocês quiserem, né? É importante vocês se sentirem bem, então se você não gosta de contorno não precisa fazer. Mas essa seria, assim, uma pele ideal pra noite, porque vai durar, vai realçar. E não é uma pele tão pesada, porque eu não utilizei muito pó e muita base, né? Não ficou aquela coisa muito cimentada. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, não esquece de deixar o seu joinha aqui abaixo, que sempre me ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, porque eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Um super beijo e até o próximo vídeo.